Às vezes, o que parece apenas uma declaração diplomática de ocasião é, na verdade, um movimento calculado que muda o tabuleiro da política mundial. Foi exatamente isso que aconteceu com Donald Trump nesta semana. Com uma fala inesperada, ele não só abalou a confiança de um dos líderes mais poderosos do planeta, Vladimir Putin, como também mandou um aviso frio e direto para o Palácio do Planalto. Ao mostrar que pode descartar um aliado de peso como o presidente russo, deixou claro: ninguém está imune à sua estratégia. E o recado subliminar foi escancarado. Se ele fez isso com Putin, pode fazer com Lula também. Por anos, Trump manteve uma postura ambígua em relação à guerra da Ucrânia. Questionava os altos custos da ajuda americana, dava declarações de ceticismo sobre o envolvimento de Washington, e muitas vezes era acusado pela imprensa de esquerda de ter afinidade com o Kremlin. Essa narrativa era usada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, inclusive para insinuar que ele representava uma ameaça às democracias ocidentais. Só que essa construção desmoronou em questão de segundos, quando, após se reunir com Volodymyr Zelensky, Trump afirmou publicamente que apoiaria integralmente a devolução de todos os territórios ocupados pela Rússia e ainda ironizou o fracasso militar de Moscou. Essa fala não foi um detalhe, foi uma guinada. Mais do que isso, foi uma demonstração prática de que Trump sabe usar a imprevisibilidade como arma. Ao endossar clara vitória da Ucrânia, ele destruiu a lenda de que teria um pacto de cavalheiros com Putin. A mensagem para o mundo inteiro foi simples: não existem amigos permanentes, apenas interesses permanentes. E é aqui que o alerta atravessa o oceano e chega ao Brasil. Porque se o homem que comanda o maior arsenal nuclear do planeta pode ser publicamente humilhado e descartado, o que sobra para um presidente de uma potência média como o Brasil, que tem insistido em se alinhar a regimes que desafiam os Estados Unidos? Lula tem posado como líder de uma frente alternativa. Recebe ditadores como Maduro com tapete vermelho. Defende Cuba. Relativiza abusos da Nicarágua. E ao mesmo tempo ataca as empresas de tecnologia americanas por meio de medidas de censura digital. Na guerra da Ucrânia, nunca escondeu simpatia pela Rússia, seja culpando Kiev pelo conflito, seja criticando sanções impostas por democracias ocidentais. Essa postura coloca o Brasil numa rota de colisão com os Ilhauas 5, e até então, no cálculo do Planalto, havia a crença de que um Trump de volta à Casa Branca poderia ser mais tolerante, que teria afinidades com líderes autoritários e talvez ignorasse a aproximação do Brasil com esse bloco. O problema é que essa ilusão se quebrou agora. Trump mostrou que não pisca quando seus interesses estratégicos estão em jogo, que não hesita em abandonar quem não cumpre o papel esperado. A rasteira em Putin não foi apenas sobre a Ucrânia. Foi um recado silencioso, mas evidente. Se eu posso descartar Moscou, quem dirá Brasília? E isso coloca Lula numa posição humilhante, porque a fantasia de que o Brasil poderia atuar livremente num chamado eixo alternativo, sem sofrer as consequências, acabou de ser destruída. O contraste de posturas entre Zelensky e Lula ajuda a entender ainda melhor esse xadrez. Anos atrás, Zelensky também foi tratado de maneira dura por Trump. Houve encontro frio, frases de desdém. Mas Zelensky engoliu o orgulho, insistiu na diplomacia, continuou mostrando dados, fatos, realidade. E com o tempo, conquistou um aliado fundamental para a sobrevivência do seu país. Essa postura pragmática se transformou em vitórias concretas no campo militar e diplomático. Ele mostrou estatura de estadista. Lula, diante de uma oportunidade semelhante, fez exatamente o oposto. Quando Trump deixou a porta entreaberta num gesto simbólico, com aquele cumprimento cordial nos corredores da ONU, quando disse que poderiam se encontrar, a chance de ouro estava ali. Era a possibilidade de enfrentar o desconforto, negociar, buscar soluções para aliviar sanções e tarifas que já prejudicam a economia brasileira. Mas Lula recuou. Inventou desculpas, preferiu se esconder no Brasil, alegando agendas irrelevantes diante da magnitude da crise. Isso não é coragem, é covardia.
É colocar o ego acima dos interesses do país. Lula preferiu evitar a possibilidade de passar por constrangimento pessoal numa conversa dura com Trump e, em troca, sacrificou a possibilidade de reverter as retaliações que sufocam o Brasil. Zelensky escolheu enfrentar a dor temporária para salvar o futuro de sua nação. Lula preferiu salvar a própria vaidade ao custo de mergulhar 200 milhões de brasileiros num cenário de instabilidade. Esse é o ponto central. Liderança de verdade não foge de sala de negociação por medo de perder a pose. Ao abandonar Putin com uma única frase, Trump deixou claro que sua doutrina agora é tolerância zero. O pragmatismo dele não tem espaço para aliados ocasionais, ainda mais quando esses aliados se aproximam demais de regimes tóxicos. Essa é uma lição que Lula deveria gravar. A paciência americana acabou. As casas de poder em Washington, tanto no Congresso quanto no Executivo, já deixaram explícito que acompanharão de perto as violações de direitos no Brasil, as investidas contra a liberdade de expressão e, principalmente, o deslocamento do Brasil rumo a uma órbita dominada por Rússia e China. E quando Trump sublinha que Putin foi incapaz de conquistar em 3 anos o que prometera resolver em uma semana, não é apenas um insulto ao poderio militar russo. É uma exposição de fraqueza que cai como luva também para outros líderes de fachada. Lula, que adora posar de grande articulador, deveria enxergar nesse discurso o reflexo da sua própria vulnerabilidade. Porque na política internacional, quem desafia sem ter como sustentar a briga só se expõe para a humilhação. Esse recado, "você é o próximo", não foi dito literalmente, mas ecoou de forma muito clara através da postura de Trump. E chega num momento em que o Brasil mais precisava mostrar pragmatismo para resgatar confiança na economia, atrair investimentos, estabilizar relações. O oposto aconteceu. A fuga de Lula só aumentou a imagem de fragilidade. Ele parece não ter coragem de enfrentar nem dentro nem fora de casa. Ataca opositores locais com arrogância, mas diante de um líder estrangeiro recua. Essa duplicidade é notada pelo mundo. Agora o que podemos esperar? Intensificação da pressão. O movimento contra Putin abre a porteira para movimentos contra outros líderes que seguem caminho parecido. A retórica de Trump será usada para justificar novas ondas de sanções contra governos que insistem em desafiar os Estados Unidos enquanto perseguem a liberdade. O Brasil, por suas escolhas recentes, se tornou alvo em potencial. E o mais triste para nós, brasileiros, é que esse alvo não atinge só políticos em Brasília, mas empresas, empregos, renda, economia toda. É preciso ter clareza. Trump não mudou de posição por acaso. Ele não acordou iluminado e decidiu apoiar cegamente a Ucrânia. Ele fez um cálculo estratégico. E esse cálculo inclui deixar claro que seu governo não cederá espaço a aventureiros que tentam surfar no anti-americanismo barato. Lula, ao fugir da negociação, escolheu justamente a pior saída. Ficou mal na foto e deixou o Brasil numa rota de colisão direta. Em resumo, o que vimos não foi só um capítulo da guerra na Europa. Foi o anúncio de uma nova abordagem americana. E dentro dela, o Brasil aparece na mira. Ao contrário do que a propaganda oficial tenta pintar, o cenário não é de fortalecimento diplomático. É de isolamento. Cada gesto de Lula, cada escolha de aproximar-se de regimes desacreditados, só reforça esse isolamento e deixa o país mais exposto. E a pergunta que fica depois de tudo isso é simples. Que tipo de liderança é essa que coloca a vaidade acima da prosperidade da nação? Zelensky engoliu desaforo para salvar a Ucrânia. Lula foge para preservar sua pose, enquanto o Brasil vai pagando a conta. A jogada de Trump foi uma rasteira em Putin, mas soou como um trovão em Brasília, porque se até o Kremlin foi tratado com desprezo, Brasília que se cuide. É a política de força bruta. Quem ousar confrontar, sem musculatura para bancar o confronto, vai ser exposto, humilhado e talvez até descartado no tabuleiro global. Essa é a realidade nua e crua. E eu quero ouvir de você.
Você também acha que a mudança repentina de Trump carrega um aviso direto a Lula? Ou acredita que o presidente brasileiro ainda vai tentar achar um caminho de saída sem enfrentar esse confronto? Deixe sua análise nos comentários. Se esse raciocínio ajudou você a conectar os pontos, deixe o seu like agora mesmo. Compartilhe esse vídeo e vamos ampliar esse debate. O Brasil precisa encarar com maturidade a posição que ocupa no mundo e o custo porque essa história está só começando, e nós vamos acompanhar cada lance decisivo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.